Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. E assim chegou março, o mês do consumidor, e que este ano é comemorado sob o lema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis. Nós, consumidores, governos e organizações desempenhamos um papel fundamental na transição para uma sociedade mais justa e sustentável. Então, aproveitemos este mês que é dedicado a nós, os consumidores, para refletirmos sobre as nossas ações e os seus impactos, no sentido de criarmos medidas que rendem benefícios para a nossa sociedade. Passamos agora por anunciar os temas que marcam esta edição do programa. Sob o lema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis, a ADECO anuncia a chegada do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. 5 de março, Dia Mundial da Eficiência Energética. Engenheiro Marco Cruz aborda o tema Eficiência Energética em Cabo Verde. E no âmbito do Dia Mundial da Obesidade, a nutricionista Ira Lima fala das medidas que podem ser adotadas para a prevenção da obesidade. Em informação jurídica, saiba como funciona o regime das evacuações dentro do território nacional. Vamos agora para o desenvolvimento desses temas. E chegou março, o mês do consumidor. Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis é o tema escolhido este ano pela Consumers International para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A ADECO anualmente junta-se ao Movimento Global de Defesa do Consumidor para assinalar esta data com atividades que refletem o tema escolhido. E por isso, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, veio para o programa de hoje anunciar o tema deste ano para as comemorações do março, o mês do consumidor. No próximo dia 15 de março, a ADECO celebra, em comunhão com a Consumers International e com outros parceiros de defesa do consumidor, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, desta feita sob o lema Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis. Estilos de vida sustentáveis que compõem a defesa do ambiente, a defesa do bem-estar social e também a defesa de uma economia funcional que assista verdadeiramente os consumidores nas suas diferentes necessidades, mas também que permite que não haja exploração dos mais pobres e mais dependentes, uma economia inclusiva, uma economia que integra, de modo que essa transição que se quer, particularmente a nível da defesa do ambiente, se faça sem sobrecarregar os mais vulneráveis. Nós pretendemos que este dia assinale uma preocupação intergeracional, uma preocupação com uma sustentabilidade efetiva que abarque a introdução das energias renováveis em maior escala na nossa economia, a produção de bens e serviços, particularmente de bens, com a utilização de energia limpa, com consumidores cada vez mais conscientes também dos seus direitos e deveres e que aplicam práticas que alimentam a sustentabilidade nos diferentes níveis. A ADECO procura ser uma ponte que é na efetividade, porque consumidores somos todos nós, são todos os cidadãos, e essa ponte procura congregar as diferentes instituições de forma harmoniosa à volta do consumo. Instituições essas, o governo, as autarquias, as empresas e os próprios consumidores, numa fusão que permite essa perspectiva de longo prazo, essa perspectiva intergeracional, essa perspectiva responsável, equitativa e inclusiva, onde o fomento da energia limpa, através de fontes renováveis, onde o acesso aos recursos seja de forma racional e consciente, onde haja políticas e haja efetividade de produção com preocupações de longo prazo, com preocupações geracionais, com preocupações que, de facto, tornam a nossa vida no planeta sustentável. Uma transição justa para estilos de vida sustentáveis é o tema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E por falar em escolhas sustentáveis, ontem, 5 de março, também celebrou-se o Dia Mundial da Eficiência Energética. Portanto, marcamos o início das nossas atividades do março, mês do consumidor, com o engenheiro Marco Cruz a nos falar da eficiência energética em Cabo Verde. Comemora-se no dia 5 de março o Dia Mundial da Eficiência Energética.
Eficiência energética é obter o máximo com o mínimo. Ser eficiente energeticamente é fazer o trabalho ou a função com menos esforço e energia, com menos eletricidade e combustível e, portanto, com menos custo. Para além disso, usar menos energia significa preservar o meio ambiente e a saúde pública, pois cerca de 90% da energia que usamos em Cabo Verde ainda vem de combustíveis fósseis importados. A eficiência energética não é apenas uma escolha inteligente, é uma necessidade urgente. Mas onde estamos falhando? E como podemos mudar esta realidade? Quando analisamos os setores que consomem eletricidade, podemos ver que os transportes terrestres e o setor residencial e de serviços são os que mais consomem energia. Assim, deveremos nos focar nestes para conseguir melhorar na eficiência energética. Infelizmente, há desafios enormes. Muitos equipamentos chegam ao país sem controle de qualidade e há indícios de adulteração nas etiquetas de eficiência energética. Isso significa que consumidores podem estar pagando mais na conta de luz sem perceber. Além disso, as cidades estão saturadas de carros, enquanto os transportes públicos ainda são insuficientes e pouco eficientes. Na distribuição de energia, perdemos cerca de 25% devido a redes antigas, mal mantidas e práticas ilícitas. E apesar de existir um código de eficiência energética para edifícios, a aplicação ainda é fraca e os incentivos para construções sustentáveis são quase inexistentes. Os decisores públicos têm um papel essencial. Precisamos de fiscalização rigorosa para garantir que as etiquetas energéticas sejam confiáveis. As redes de distribuição precisam ser modernizadas e melhor fiscalizadas para reduzir desperdícios. As cidades devem investir em um planeamento urbano bioclimático, transportes públicos elétricos e digitais, reduzindo o número de carros particulares. E por que não criar incentivos fiscais para edifícios eficientes com energia solar e isolamento térmico? Se Cabo Verde quer reduzir sua dependência de combustíveis fósseis, as políticas precisam ser mais ambiciosas e eficazes. A mudança começa dentro de casa. Como consumidores, podemos fazer escolhas mais inteligentes, optar por eletrodomésticos certificados, de fornecedores credíveis, usar lâmpadas LED, evitar o modo de espera dos aparelhos e priorizar o transporte coletivo. Se cada casa fizer pequenas mudanças, o impacto no consumo energético será gigantesco. Ajustar o termostato do ar-condicionado, usar cortinas para regular a temperatura e adotar painéis solares são medidas simples que economizam dinheiro e ajudam o meio ambiente. Cabo Verde tem um enorme potencial para se tornar um país eficiente e sustentável. Mas isso exige ação dos governos, das empresas e de cada um de nós. Vamos exigir mais fiscalização, pressionar por transportes públicos melhores e adotar hábitos mais conscientes. Eficiência energética não é só economia, é um caminho para um futuro mais sustentável e próspero. Juntos podemos fazer a diferença. No dia 4 de março assinalou-se o Dia Mundial da Obesidade. A nutricionista Ira Lima alerta que a obesidade não é só uma questão estética, mas também pode levar a vários problemas de saúde. Neste sentido, Ira Lima fala-nos das medidas que podem ser adotadas para prevenir a obesidade. A obesidade ela é uma doença que é influenciada por vários fatores. Inclui fatores genéticos, fatores ambientais, então depende da pessoa, de onde é que a pessoa vive. Por exemplo, se vive num ambiente rural ou urbano, o estilo de vida também acaba por afetar. Fatores hormonais, depende também da produção de certos hormônios, mas não queremos dizer com isso que a pessoa tendo a predisposição genética, por exemplo, está fadado à obesidade. Nós podemos controlar isso através da alimentação. Bom, a obesidade ela não é somente uma questão estética. Pode levar a várias doenças, como a hipertensão, doenças coronarianas, AVC, pode levar a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2,
pode levar a outros fatores como problemas respiratórios, dificuldades na fertilidade, então dificuldades para engravidar. Podemos ter também doenças articulares derivadas, então são vários fatores como problemas metabólicos que podem prejudicar a saúde da pessoa. Devemos priorizar alimentos que sejam naturais e integrais, então tentar descascar mais do que estar a desembalar alimentos industrializados. Então, diminuir o consumo de alimentos que sejam processados, escolher gorduras saudáveis. Então, as gorduras também devem fazer parte da nossa alimentação porque têm a sua função no nosso organismo, mas tentar optar pelas versões mais saudáveis, diminuir o consumo de açúcar que é adicionado nas nossas refeições, controlar o tamanho das porções daquilo que nós consumimos, hidratar-se de forma adequada ao longo do dia e não durante a refeição. Então, uma excelente forma de nós aumentarmos o consumo de líquidos durante esses dias que está mais friozinho, em que nós não sentimos tanta sede, é usar os chás para melhorar essa questão da hidratação e assim dá para controlar a obesidade. Muitas vezes nós falamos no consumo de frutas, por exemplo, de vegetais e hortaliças, como uma forma saudável de alimentar-nos, mas tudo o que é demais faz mal. Então, às vezes, acabamos por pecar pelo excesso, por exemplo. No tempo do verão, nós temos mais mangas. Nós dizemos que não conseguimos consumir uma única manga, nós temos que consumir várias mangas. Isso já está a ser um pecado por excesso. Estamos a consumir mais calorias daquilo que nós deveríamos estar a consumir. O cabo-verdiano também é uma pessoa que gosta muito de comer arroz. O arroz que nós consumimos aqui é um arroz branco, um arroz que é refinado, então não tem tantos nutrientes que seriam mais benéficos como um arroz integral. Então, em Cabo Verde nós usamos bebidas alcoólicas porque nasceu uma criança, porque morreu um parente, porque estamos felizes, porque estamos tristes. Então temos vários momentos da nossa vida que acabamos por usar o álcool e isso acaba por atrapalhar na obtenção de um peso saudável. Como funciona o regime das evacuações dentro do território nacional? A jurista Janils Oliveira traz-nos a resposta a esta questão na rúbrica Informação Jurídica. Evacuação é a transferência do beneficiário doente que pode ser segurado, pensionistas e respectivos familiares, com direito ativo para observação e tratamento fora do concelho de residência ou fora do país, quando determinado pelos órgãos das estruturas de saúde competentes. E quem é que tem essa competência para propor uma evacuação entre um concelho ou ilha para os hospitais centrais? A evacuação só é efetuada mediante proposta fundamentada do médico assistente, homologada pelo delegado de saúde ou pela junta de saúde, conforme for o caso. É direito do beneficiário, quando devidamente justificada pelas estruturas de saúde competentes, que a evacuação do doente seja efetuada com acompanhamento de profissionais de saúde ou familiar. Aos beneficiários evacuados são assegurados pelo INPS as seguintes prestações: com participação no custo de transporte de ida e volta ao local de tratamento, subsídio diário para assegurar despesas de estadia no local de tratamento, subsídio de doença enquanto substitutivo do salário. Os beneficiários evacuados devem cumprir com algumas obrigações. Os beneficiários evacuados devem apresentar-se nas estruturas do INPS assim que chegar ao local de tratamento. Apresentar-se no INPS sempre que for solicitado. Não ausentar do local de tratamento. Após o regresso, o beneficiário deve, até o segundo dia útil seguinte à sua chegada, apresentar nos serviços do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, na sua ilha ou concelho de residência, acompanhado da guia e do documento comprovativo do seu estado de saúde, emitido pelo estabelecimento hospitalar onde foi tratado. Em caso de acompanhante,
prestar assistência ao doente evacuado. Regressando ao local de residência, o beneficiário deve apresentar-se nas estruturas do INPS o mais breve possível para os procedimentos finais. Terminamos assim mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Muito obrigada pela vossa audiência. E como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.